Olha só, galera, vamos lá então continuar a aula de campo elétrico, certo? Vamos agora calcular a intensidade do campo elétrico. Vamos aprender como calcular o valor, né, desse campo elétrico, ok? Então, olha só. A intensidade do campo elétrico ela é dada por duas expressões matemáticas, certo? A primeira expressão matemática a gente vai utilizar quando a questão nos fornecer o valor de uma carga de prova, tá? Então, novamente, a primeira expressão matemática a gente utiliza quando a questão nos fornecer o valor de uma carga de prova, ok? Como é que vai estar aparecendo na questão? Geralmente a questão não fala o nome carga de prova, mas a questão informa que uma carga foi colocada em um ponto do campo elétrico. Então, quando a questão disser que uma carga foi colocada em um ponto do campo elétrico, uma carga foi colocada em um campo elétrico, a gente vai usar aqui a primeira expressão para calcular o campo elétrico, tá certo? Nesse caso, a questão também tem que nos dar o valor da força elétrica, tá certo? Então, essa primeira expressão aqui, veja, a gente tem a letra E. A letra E, nesse caso, vai representar campo elétrico. Temos o Qzinho, tá? O Qzinho vai representar a carga de prova, ok? E temos o F, que vai representar a força, né? Nesse caso, a força elétrica. Lembrando que essas barras paralelas que se encontram aqui na expressão representam um módulo, tá? Ou seja, o valor da carga ela é colocada sempre positivo, mesmo que na questão dê um valor de uma carga negativa. Para fazer o cálculo, a gente usa o valor positivo, ok? A segunda expressão a gente vai usar quando a questão fornecer o valor da carga geradora, ou seja, a carga que está gerando o campo elétrico, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma carga fixa e a questão vai dar o valor dessa carga, que será a carga que está gerando o campo elétrico, tá certo? Então, quando a questão der o valor de uma carga que está gerando o campo elétrico, a gente usa a segunda expressão para calcular o campo elétrico. Nesse caso, novamente, o E representa, o E maiúsculo, representa campo elétrico. O Q, né, nesse caso aqui, o Qzão, Q maiúsculo, representa carga geradora. O K é a constante eletrostática, a mesma constante que a gente usou na lei de Coulomb. Ok? Então, o K aqui, o valor para o vácuo ou para o ar, 9 vezes 10 elevado a nona unidades do sistema internacional. Tá certo? Esse K0 que aparece aqui na fórmula é o mesmo K que eu estou usando aqui. Então, 9 vezes 10 elevado a nona unidade do SI. Beleza? E o D é a distância. Tá? Esse D aqui é a distância entre as cargas. Tá certo? Desculpe, entre a carga e o ponto onde está se calculando o campo elétrico. Tá certo? Então, esse D é a distância entre a carga geradora e o ponto aonde está se calculando o campo elétrico. Beleza? Vamos fazer um exemplo, então, para a gente praticar? Então, olha só. Nesse primeiro exemplo, temos o seguinte. Uma carga elétrica puntiforme. Lembre de não se assustar com a palavra puntiforme. Puntiforme significa uma carga em que as dimensões é desprezível. Não vou levar em consideração as dimensões dessa carga. Então, uma carga elétrica puntiforme de menos 2 microcoulomb ao ser colocada num ponto P de um campo elétrico. Olha a informação. Então, uma carga elétrica puntiforme de menos 2 microcoulombs ao ser colocada, tá certo? Então, se ela foi colocada, eu já sei que essa carga elétrica é a carga de prova, é o Qzinho, beleza? Então, eu já tenho uma informação aqui. Eu tenho o valor da carga elétrica e sei que essa carga elétrica, o Qzinho, é uma carga de prova. Tá? E o valor dela é menos 2 microcoulomb. Ok? Continuando a leitura, essa carga fica sujeita a uma força de intensidade igual a 2 vezes 10 a menos 1 newton. Então, a questão me deu a força. 2 vezes 10 a menos 1 newton. Vertical e descendente.
O que é que seria esse vertical e descendente? O vertical é a direção da força, tá? Então, a direção de F, a direção da força, é vertical. E o descendente é o sentido de F, é o sentido da força. Descendente, nesse caso, para baixo, tá certo? Então, o sentido de F descendente, ele está apontando para baixo. E a direção de F, a direção da força, é vertical. Ok? Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico em P. Então, a questão está pedindo para calcularmos o valor do campo elétrico, né, a intensidade do campo elétrico, encontrar a direção desse campo elétrico e encontrar o sentido do campo elétrico. Beleza? Então, vamos resolver a questão. Mais uma vez, eu vou resolver bem passo a passo a questão, tá? Para que todos possam acompanhar. Então, vamos lá. Detalhe. Veja que a carga ela está em microcoulomb, certo? Para usar a expressão matemática do campo elétrico, a carga não pode ficar em microcoulomb. Eu preciso converter para coulomb. Então, como que a gente faz essa conversão? É só tirar o mi, né, a letra grega mi, que está representando aqui o micro. Então, é só tirar o mi e colocar vezes 10 a menos 6. Ok? Então, novamente, a gente tira o mi, que é a letra grega mi, representa aqui a unidade microcoulomb. Então, tiramos o mi e colocamos vezes 10 a menos 6 coulomb. Ok? Pronto, já está convertido para coulomb. Tá? Agora é só substituir na expressão matemática. Então, como a questão ela me deu o valor da carga de prova, eu vou usar a primeira expressão para resolver, para calcular o campo elétrico. Ok? Então, vamos substituir. Então, substituindo na expressão, a gente tem o E de campo elétrico igual o F de força, 2 vezes 10 a menos 1 newton, sobre a carga, né? Lembre que o sinal negativo não precisa aparecer nas contas. Então, a carga de prova, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Então, substituir. Agora, vamos dividir. Lembrando que na divisão com notação científica, a gente divide apenas aqui os números da frente. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Repete o vezes 10 e subtrai os expoentes. Cuidado na subtração para não se confundir com o sinal. Então, subtrai os expoentes. Menos 1, o expoente de cima, menos da subtração, sempre existe esse menos aqui, ó, no meio, entre os dois expoentes. Então, menos da subtração, abre parênteses. Por que eu estou abrindo parênteses? Porque o número de baixo, o expoente de baixo, ele é negativo. Então, abre parênteses, coloca o expoente menos 6, fecha o parênteses, ok? Agora é só fazer o joguinho de sinal. 1 vezes 10 elevado a menos 1, menos com menos aqui no meio vai dar mais 6, tá? Sinais diferentes a gente subtrai. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 5, né? Menos 1 mais 6, subtrai e repete o sinal do maior. Então, 1 vezes 10 elevado a 5, newton por coulomb. Newton da força elétrica e o coulomb da carga elétrica. Então, newton por coulomb é a unidade de campo elétrico. Beleza? Então, essa é a resposta do nosso primeiro exemplo. Tá bem tranquilo aí a continha. Vamos ver um segundo exemplo. Ah, detalhe, né? Via esquecendo já. A questão pediu o valor do campo elétrico, pediu a direção e pediu o sentido desse campo elétrico. Lembrem que a direção do campo elétrico é sempre igual à direção da força elétrica. A direção da nossa força elétrica é vertical, então a direção do campo elétrico também será vertical. Agora, o sentido do campo elétrico vai depender da carga, né? O sentido do campo elétrico é igual ao sentido da força elétrica quando a carga é positiva. No nosso caso, a carga é negativa. Então, o sentido do campo e da força são opostos. Já que a nossa força tem sentido descendente, então o nosso campo terá um sentido ascendente. Tá? A força está no sentido descendente, para baixo, então o nosso campo tem um sentido ascendente para cima. Beleza? Então, essa é a resposta do nosso primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo. Então, olha só, no segundo exemplo temos o seguinte.
Determine a intensidade do campo elétrico no ponto P da figura. Então, temos aqui a figura, temos um ponto P. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q, igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, a questão já está me dizendo que a carga é a carga geradora, né? O campo elétrico é gerado pela carga Q. Considere K, que é a constante eletrostática, e na figura foi dado o valor de uma distância, ok? Então, nesse caso, a questão está pedindo o valor do campo elétrico, né? Determine a intensidade do campo elétrico, então a questão está pedindo o valor do campo elétrico, a questão me deu o valor da carga geradora, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, e a questão me deu a distância entre essa carga e o ponto P, que é o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico, certo? Nesse caso, nós vamos usar a segunda expressão para calcular o campo elétrico. Então, vamos lá. Temos aqui a segunda expressão, campo elétrico igual a constante eletrostática, o Q de carga dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Vamos substituir os valores nessa expressão. Então, o nosso E de campo elétrico vai ser igual a K, que é a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga em módulo, né? Então sempre o valor positivo, 4 vezes 10 a menos 6, sobre, né, dividido pela distância, 3 metros, no caso 3, ao quadrado, tá certo? Eu não transformei o 3 para notação científica, não é necessário, certo? Se você quiser, ficaria 3 vezes 10 elevado a zero, tá? Mas nesse caso não precisa. Então, coloquei aqui o 3 ao quadrado. Agora é só a gente resolver as continhas. Então, o meu campo elétrico vai ser igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4 vai dar 36. Repete o vezes 10. Faz o jogo de sinal com os expoentes, né? Sinais diferentes e subtrai. Então, 9 menos 6 vai dar 3. Né? Subtrai e repete o sinal do maior, que nesse caso é o 9. Então, 9 menos 6, 3. Sobre 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 3 ao quadrado vai dar 9. Ok? Agora é só a gente dividir. Então, 36 dividido por 9 vai dar 4. Repete vezes 10 elevado a 3. Ok? Newton por Coulomb. Acabou a continha. Tá certo? Então, novamente, é só multiplicar aqui. Ó, 9 vezes 4 vai dar 36. Repete vezes 10. 9 menos 6 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Para finalizar, a gente divide aqui. 36 por 9 vai dar 4. Repete vezes 10 elevado a 3. Ok? A unidade de medida, Newton por Coulomb. É a unidade do campo elétrico. Finalizamos a nossa continha, finalizamos a nossa aula de hoje. Ok, galera? Dúvidas podem procurar aí no WhatsApp. Valeu!